Nós já sabemos que o consumo de alimentos inadequados, né, o excesso de alimentação ou de medicamentos, o estresse durante as refeições, ou mesmo, por exemplo, os almoços de negócios, o consumo de alimentos que levam à produção de mucosidade, como alimentos industrializados, embutidos, todos eles podem prejudicar a função gástrica. O uso frequente também de antiácidos é um grande problema, porque fragiliza as funções do estômago. O estômago precisa ter um meio ácido para poder proteger o organismo de bactérias e também para começar o início da digestão, quebrando os alimentos. O uso de antiácidos, por conta, muito provavelmente, do uso também de outros medicamentos como anti-inflamatórios, podem acabar levando a uma dor epigástrica por refluxo esofágico, ou melhor, por retenção de alimentos. Geralmente, você pode ter dores abdominais por diversos motivos. E quando o estômago não consegue amadurecer os alimentos, os resíduos alimentares acabam se acumulando, isso acaba produzindo uma coisa chamada calor patogênico. E isso provoca uma sensação de queimação logo após as refeições. Nesse caso, a gente pode considerar que existe calor e mucosidade, uma gastrite de natureza infecciosa. Então, o chá de espinheira santa pode ajudar para reduzir esse mal-estar e essa dor e esse processo infeccioso também. A gente vai ter uma piora do calor patogênico e ele pode se cronificar. Com o passar do tempo, isso vai levar a um ressecamento dos líquidos orgânicos, acarretando num estômago mais ácido, levando ao desenvolvimento de gastrite ou esofagite, quando você tem um refluxo, que para a medicina chinesa corresponde à deficiência de yin do estômago, que na língua aparece como aquelas carecas, né, como se fossem áreas da mucosa do estômago que estão faltando. Nesse caso, é escolher alimentos que tonifiquem o yin, também auxiliem a descender e que sejam num volume adequado, num horário adequado, não deixando intervalos muito grandes, maiores do que 3 horas. As pessoas acabam se alimentando copiosamente e isso dificulta muito a descendência do alimento. Então vamos também dar uma olhadinha na gastrite fria, que vem acompanhada de dor abdominal, que melhora com aquecimento, vem com fadiga, vem com membros frios, vômito, e é importante então, nesse caso, dar preferência para alimentos que sejam amornados, ou que sejam cozidos de maneira que eles percam a natureza fresca e fria, e que sejam, de preferência, de sabores adocicados ou até amornantes picantes para auxiliar o baço pâncreas e o estômago a funcionarem, né? Porque o estômago é uma víscera associada ao baço. Então, a gente pode fazer uso da abóbora, da cenoura, que são adocicados, o alho e a cebola são picantes, amornantes, e o shiitake é bom porque ele auxilia a fazer a limpeza do próprio fígado. Você pode ter uma gastrite também por calor, porque a gente sabe que dentro do estômago o frio se torna em calor, mas você pode também ter uma gastrite direto de calor mesmo. Então, nesse caso, você vai fazer uso de alimentos que sejam de natureza refrescante, como, por exemplo, a pera, a maçã, o mel que auxilia o baço pâncreas, né, a sua função, a melancia, o mamão, que são refrescantes, a amora é refrescante, o repolho, ervilhas, tofu, que é refrescante, pepino também, batatas e o feijão preto bem cozido. A gente pode também fazer uso de alguns alimentos como aipo, aspargos. Algumas coisas são amornantes, outras são mais resfriantes, como aspargos e algas caqui, eles são todos refrescantes, né? Então a gente deve fazer uso de coisas tanto refrescantes como amornantes e preparando esses alimentos de maneira que a gente não ofenda o estômago e o baço. A batata inglesa ela é bem interessante porque além dela ter um sabor adocicado e auxiliar no baço, nos rins também, ele serve para úlcera gástrica ou duodenal. Então você pode ralar a batata com casca e tudo e retirar o suco dele, cozinhar esse suco numa panela de barro até então a água evaporar e aí vai ficar uma substância grosseira e é para a gente tomar
essa cola de batata às colheradas para que a gente possa ter, então, a remissão da úlcera gástrica. Então, ela é cicatrizante. A gente pode fazer uso do tofu. O tofu, ele é um queijo de soja e ele serve para gastrite por calor, né? Porque a pessoa com gastrite por frio não pode nem pensar em comer tofu fresco. Ela pode comer tofu na forma de ensopado, ou mesmo um tofu que você coloque um pouco de pimenta, e aí fica um tofu apimentado. O tofu ele é bastante útil para diversos fins, né? Não é só para gastrite. Ele serve para qualquer coisa que esteja muito quente. Ela tem natureza fresca e tem um sabor doce. A gastrite, na verdade, a gente precisa ser cuidadoso em tudo que come. A gente não pode comer fritura, a gente não pode comer coisas ácidas. A gente vai buscar nas listas de alimentos quais são os alimentos que ajudam a descender. Então, a gente sabe que o amargo ajuda a descender. E aí, dependendo de se estiver muito frio ou muito quente o estômago, a gente vai buscar alimentos adequados para isso. Então, procure evitar coisas muito fortes, bebida alcoólica e tudo mais, café principalmente, que prejudica muito o estômago. Até a próxima!